Salve, salve galera, beleza com vocês? Bom, nós vamos agora trabalhar com o módulo 9, né? Está na página 390, na apostila 2 do setor 132, tá? Mol e massa molar 2. Bom, mol é aquela famosa matéria que assusta muito os alunos, e eu sempre falo para todos, gente, o único jeito de aprender mol é fazendo exercícios. Né? Nós temos 3 módulos de mol no material, que é o módulo 8, que é o módulo 9 e o módulo 10, mas desde o módulo 8 você já poderia estar fazendo tarefa do módulo 10 e vice-versa. Por que tem 3 módulos? Primeiro, porque geralmente os alunos têm um pouquinho de dificuldade em trabalhar com notação científica e massa molar. E segundo, pela quantidade de exercícios que nós temos de mol nos vestibulares. E além disso, né, mol é uma matéria introdutória. Várias outras matérias irão trabalhar com mol, como cálculo estequiométrico, gases, termoquímica, eletroquímica e assim por diante. Então você tem que saber trabalhar com mol, né? E como o assunto é o mesmo, tá? A minha aula de hoje é fazer exercícios, mostrar uma estratégia diferente, mostrar onde que os alunos geralmente erram e assim por diante. Então vamos lá, gente. Vou fazer aqui a primeira questão, né? Já começando aí no exercício da página 390. Já seria a primeira questão aí do material de vocês, da apostila 2, tá? A questão fala o seguinte, ó. As comunidades indígenas ribeirinhas que vivem em áreas próximas às usinas hidrelétricas da Amazônia podem estar expostos a altos níveis de mercúrio. A análise da amostra de fio de cabelos de 37 ribeirinhos que viviam nessa região mostrou que mais da metade dos moradores apresentavam níveis de contaminação até 7 vezes maior, até 7 vezes superior ao limite. Então, qual que é o limite de acordo com a Organização Mundial da Saúde? É de 10 microgramas de mercúrio por grama de fio de cabelo. Então, cada grama de fio de cabelo, né, vai possuir aqui o máximo 10 microgramas. Considerando que a massa molecular de mercúrio é 201 gramas por mol e que a constante de Avogadro é 6 com 10 a 23, qual que é a quantidade de átomos de mercúrio por grama de fio? Então, quantos átomos de mercúrio eu vou ter por grama de fio de cabelo tolerada pela OMS? Bom, de acordo com o texto, o máximo, o limite seria de quanto, gente? 10 microgramas por grama. Então ele quer saber quantos átomos. Gente, como que eu começo a regra de 3? Tudo a mesma coisa. 1 mol vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. E como é mercúrio, no caso, pesa 201 gramas. Agora eu quero saber quantos átomos tem. Ou seja, o X vai vir embaixo de átomos. Agora, qual que é a massa? 10. Será que eu posso colocar 10 aqui embaixo? Ele deixou bem claro que é 10 microgramas. Micro é 10 a menos 6. Então, como eu tenho 10 vezes 10 a menos 6 gramas, que é 10 microgramas, qual seria a quantidade de átomos? Tá? Quando a gente for realizar essa conta, multiplicando em cruz, ó, vai ficar 10 vezes 6 dá 60, 10 a menos 6 com 10 a 23, né? Você vai trabalhar aí com a notação científica, e depois você vai pegar esse número e dividir por 201. Enfim, fazendo essa conta, a gente vai chegar aí no valor de 3 vezes 10 a 16 átomos, dando alternativa aí. Beleza? Então a gente viu que é trabalhar com mol, pegar as informações e terminar com uma simples regra de 3. Agora eu vou quebrar um pouquinho o protocolo da aula aqui. Eu vou fazer o exercício 3, tá? Não é o 1 aqui não, aqui é o exercício 3, que nós vamos ter aí, ó, basicamente na página 391, tá? Olha essa questão 3 que nós temos aqui, ó. A fórmula a seguir apresenta a estrutura molecular do anestésico desflurano. Então ele deu essa fórmula aqui, beleza? E perguntou qual que é o número de átomos de hidrogênio que nós vamos ter em 35 gramas desse analgésico. Bom, então ele quer saber quantos átomos vai ter de hidrogênio. Então o primeiro passo, quanto que pesa um mol? Né? Como que eu faço para descobrir a fórmula molecular? Então o primeiro passo é saber quantos carbonos tem. 1, 2, 3. Depois nós temos os hidrogênios, né? Só vai ter 2 hidrogênios.
Nós temos aqui os flúors, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um oxigênio. Enfim, a fórmula molecular é C3H2F6O. Se a gente for achar a massa molar, vai dar 168. Nota que no livro de vocês está faltando a massa do flúor, tá? A massa do flúor é 19. Então, se você fizer a massa aí 6 vezes 19, que é o flúor, mais 2, mais o carbono, que é 12 vezes 3, mais 16, você vai chegar no 168. Isso é a massa molar desse desflurano aí. Agora a pergunta é, quantos átomos de H nós temos em 35 gramas? Gente, o procedimento é o mesmo. Começa um mol, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, pesa 168 gramas. Agora, calma, se eu colocar o 35 aqui embaixo e o X aqui, eu vou achar quantas moléculas. Só que não foi a pergunta, ele perguntou quantos átomos eu vou ter de hidrogênio. Mas a primeira possibilidade é, você coloca o 35 gramas aqui e o X aqui, beleza? Você vai achar o número de moléculas. Para achar o número de átomos de hidrogênio, basta você multiplicar por 2, porque cada molécula tem 2. Agora, fazendo uma regra de 3 só, eu faço o seguinte, ó. Cada molécula não tem 2 átomos de hidrogênio. Então, ao invés de deixar 6 vezes 10 a 23, eu multiplico por 2. E eu já vou achar a quantidade de átomos de hidrogênio. Se porventura eu multiplicar por 3, eu iria achar quantos átomos eu vou ter de carbono. Se eu multiplicasse por 6, quantos átomos de flúor. E se eu multiplicasse por 1, seria o de oxigênio. Agora, e se eu perguntasse quantos átomos? 3 mais 2, 5. 5, né? Mais 1 do oxigênio, 6. 6 com 6 dá 12. Enfim, se eu multiplicasse aqui por 12, nós iríamos achar quantos átomos eu tenho. Só que aí eu tenho 35 gramas. Quantos átomos nós vamos ter? X. Fazendo essa conta, né? 2 vezes 6 vezes 23 vezes o 35, dividido por 168. E quando a gente for fazer essa conta, vai dar 2,5 vezes 10 a 23. Não tem essa alternativa, mas a gente vai marcar aí a mais próxima, né? Seria a alternativa C, que fala 2,55. Essa questão ela foi adaptada, né? Não seria a questão oficial. Então vamos aí colocar a alternativa C, o número mais próximo, mas a verdade a conta vai dar 2,5. Beleza? Bom, e agora, professor? Eu vou voltar aqui num exercício, né, lá na página 388. Dá uma pausa aí, vai lá na página 388, no módulo 8. Né, nós temos o módulo 8, eu não tinha feito exercício 2, e eu acho legal a gente fazer. Né? Principalmente, né, por causa do ibuprofeno, que é esse remédio que ficou muito aí conhecido recentemente aí, na mídia, né, se é bom, se não é bom, se cura, se por causa desse coronavírus, qual que é o problema que pode estar relacionado, né? Se é bom tomar ou se não é bom tomar. Teve um problema aí do ibuprofeno recentemente. Então eu peguei essa questão para a gente estar fazendo agora, né? Agora é o seguinte, ó, é muito comum médicos receitarem o ibuprofeno para alívio de dor e febre. Ao tomar um comprimido de ibuprofeno de 600 miligramas, então, cada comprimido tem 600 miligramas. De 8 em 8 horas por 2 dias. Gente, já dá para a gente saber quantos comprimidos a gente vai tomar em 2 dias, né? Qual é a quantidade de moléculas ingeridas? Bom, primeira coisa, eu tenho que saber qual é a massa de ibuprofeno que eu vou ingerir. Né? Então, como que eu faço para achar a massa do ibuprofeno em 2 dias? Bom, a massa seria 600, que seria de cada comprimido. Por que 3? Porque de 8 em 8 horas são 3 comprimidos por dia, né? Vezes 2, porque são 2 dias. Enfim, são 360 miligramas aqui. Agora, eu quero saber quantas moléculas, então eu tenho que saber quanto que pesa um mol. E agora a gente vai para a química orgânica, né? Como que eu faço para determinar a massa molar? Eu sugiro para vocês dar um pause agora no vídeo e tentar sozinho calcular. Porque eu já dei essa aula em alguns anfis, em algumas salas, e vira e mexe uma pessoa fala um número errado de carbono ou de hidrogênio que acaba comprometendo todo o exercício. Então dá uma pausa e tenta contar quantos carbonos tem, quantos Hs e quantos O. Beleza? Bom, se você contou,
a gente vai dar uma olhada aqui. No carbono, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 átomos de carbono aqui, beleza? Agora, geralmente o H, a pessoa sempre, né, porque são aqueles que vão estar subentendidos. Então, se você for contar os Hs, aqui tem 3, aqui tem 1, 2 e assim por diante, nós vamos ter esses hidrogênios e o oxigênio apenas 2. Geralmente a pessoa fala 17 hidrogênios porque ela acaba não contando esse H aqui, né? Ele conta todos esses aqui e não acaba contando. Enfim, a molécula de ibuprofeno é C13H18O2. Agora, quanto que pesa? Vai lá. Carbono pesa 12, 12 vezes 13, 156. O hidrogênio pesa 1. O oxigênio pesa 16. Então, a massa dele vai dar 206 gramas por mol. Então, calma. Cada mol pesa 206 gramas. O que ele perguntou mesmo? Qual é a quantidade de moléculas? Bom, eu tomei 3.600 miligramas e cada mol pesa 206. Então, vamos lá. Se eu tivesse tomado 1 mol, teria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Pesaria 206 gramas. Só que 3.600... Nossa, professor, eu posso colocar 3.600? Porque no enunciado deu 3.600 miligramas. Se você colocar 3.600, você vai ao exercício, né? Ao invés de trabalhar com vírgula, eu prefiro colocar 10 a menos 3. Então, como eu tenho 3.600 vezes 10 a menos 3 gramas, quantas moléculas nós vamos ter? Bom, enfim, multiplicando em cruz, 206x é igual a 6 vezes 10 a 23, vezes 3.600, vezes 10 a menos 3. Passo 206 dividindo. Achei que essa conta ia dar mais fácil, estava tentando fazer na mão aí, né? Mas, infelizmente, o número vai dar um número aproximadamente 1, né? 0,05 vezes 10 a 22 moléculas. Então, em 2 dias, eu vou estar ingerindo essa quantidade de moléculas, beleza? Bom, vamos para o próximo. Esse exercício aqui estava na tarefa passada. Geralmente, muitos alunos me perguntam esse exercício, então já estou... E na sala de aula eu acabava até resolvendo, né? Está na página 292, é o exercício 150, é muito bom para a gente fazer aqui porventura. Ele fala o seguinte, ó, a dose diária recomendada para um adulto é de 120 vezes 10 a menos 2 mols de magnésio, 1,95 vezes 10 a menos 2 mols de cálcio, 2,6 vezes 10 a menos 2 de fósforo. Isso é a dose recomendada diariamente para um adulto. E ele falou o seguinte, o indivíduo toma diariamente um suplemento alimentar contendo 6,5 vezes 10 a menos 3 mols de Ca3PO42 e 6,5, exatamente a mesma quantidade em mols, de Mg3PO42. Então esse indivíduo está ingerindo, dá uma olhada nas alternativas. A dose correta de magnésio, o excesso de cálcio, o excesso de um, o excesso de outro. Enfim, como que eu faço para saber se eu estou tomando a mais ou a menos, tá? Depois a gente volta aqui. Bom, isso aqui, como a gente viu anteriormente, são as quantidades recomendadas, né, diariamente. No caso do Ca3PO42, no próprio enunciado, ele fala que a gente toma 6,5 vezes 10 a menos 3. E aqui é a mesma coisa. Agora, como que eu faço para achar a quantidade de cálcio, né? Bom, cada composto desse não vai ter 3 átomos de cálcio. Então, se tiver 10 moléculas, vai ter 30 cálcios. Como eu tenho 6,5 vezes 10 a menos 3 mols, multiplica por 3. Ou seja, a quantidade em mols que eu vou ter de cálcio vai ser 1,95. Ou seja, exatamente o que manda a dose correta diária. Então, no caso do cálcio, nós estamos tomando exatamente a quantidade correta. Agora, e para magnésio? A mesma coisa. Eu tenho 3 magnésios aqui, se a gente observar, né? 3 magnésio aqui, eu multiplico por 6,5 e vai dar 1,95 também. Só que o magnésio eu tenho que tomar só 1,2. Então, nesse caso, estou tomando excesso de magnésio. Agora a gente vai para o fósforo. Gente, eu tenho fósforo tanto na primeira molécula quanto na segunda. Então, vamos ver na primeira. Na primeira vai ter quantos fósforo? 2 átomos de fósforo, né? Então, eu vou pegar aqui 2 vezes 6,5 dá 13, 1,3. E embaixo a mesma coisa.
Então nós vamos ter também 1,3. Como eu tomo os dois ao mesmo tempo, 1,3 mais 1,3 vai dar 2,6. Então é exatamente a dose correta também para fósforo. Beleza? Então, dose correta para cálcio e fósforo e excesso de magnésio. Se eu não me engano, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Outro exercício aqui também estava na tarefa passada, né? Uma da FUVEST, a questão aí 152, fala o seguinte, ó. A embalagem de sal de cozinha, já deu até aqui a alternativa certa, mas vamos fazer o exercício, ó. A embalagem de sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio é chamado de sal light. E traz a seguinte informação. A cada 100 gramas desse sal, eu tenho 20 gramas de sódio. Peraí, se eu perguntar a porcentagem de sódio, tá fácil, 20%. Agora ele quer saber o seguinte, isso significa qual que é a porcentagem de NaCl? Então muita gente já marcou 20% aqui. Né? Eu não perguntei a porcentagem de sódio e sim de NaCl. Agora, observando as massas molares, o Na pesa 23 e o NaCl ele falou que pesa 58. Então pensa comigo, eu poderia falar para você que a cada 23 gramas de sódio, se eu comer 23 gramas de sódio, seria a mesma coisa que 58 de NaCl, porque o NaCl vai ter um sódio. Então, a cada 23 gramas de sódio, indiretamente, eu estou comendo quanto, gente? 58 gramas de NaCl. Se eu comer 46 gramas de sódio, vai ser o dobro aqui, né? 116. Só que no sal, ele não tem 20 gramas, ele não tem 23 gramas. Porque se tivesse exatamente 23 gramas, daria 58 gramas de NaCl. 20 gramas de sódio, né? M. Fazendo essa conta, vai dar 50,43 gramas de NaCl. Então quer dizer que 20 gramas de sódio corresponde a 50,43 gramas em 100 gramas de sal de cozinha. Agora 50 gramas em 100 dá aproximadamente aí os 50%. Beleza? Bom, para a tarefa de hoje nós temos aí do módulo 9 o exercício 162, 163, 164, 67, 68, 71, 73 e 80. O que eu falo para vocês é quanto mais você conseguir fazer, mais preparado você vai ficar. Lembrando que esses exercícios vão estar sendo resolvidos aí e toda a resolução já vai ser passada para vocês. Gente, um abraço no fundo do meu coração e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau!